Mais uma vez, boa noite, né? Bem-vindos à sala Blue Violet, né? Essa sala foi criada para a gente poder trocar umas ideias, tudo que compõe uma vida mais integral, né? A parte de meditação, a parte das novas ferramentas, até novas economias, eventualmente. Então, tudo que possa expandir a consciência, a gente também tem uns minutinhos de meditação, né? A Sandra, que é a nossa convidada de hoje, a Sandra Schander, ela é super especialista em Theta Healing. Eu acho que é uma das pessoas aqui no Brasil que mais fez todos os cursos da Havaiana, né, que é a criadora do sistema. E ela realmente... Eu conheci a Sandra ainda na época dos maias, né, sacerdotisa maia, que era uma coisa que era muito bacana. E ela, como tudo que ela se apaixona, né, ela vai fundo, ela não fica no raso, né? Ela fez só todos os cursos da Havaiana. Acho que você deve ser a pessoa mais graduada em Theta Healing aqui no Brasil, né? Então, ela vai contar para a gente um pouco da técnica, mas antes eu vou começar dando uma pequena meditação para a gente dar uma estabilizada, tá? Então, eu vou convidar todo mundo a se sentar confortavelmente. Importante, as costas com a coluna ereta. Preferencialmente, ela sustentando o corpo, sem que a gente esteja encostado em nada. A gente pode sentar nos isquios também, para ficar mais estável. Quem estiver sentado em cadeira com os pés bem apoiados no chão. E a gente também, outra coisa que eu recomendo sempre, que é legal, é visualizar com um fiozinho que sai do final da coluna, fazendo uma tensão lá para cima, lá para o céu. E se a gente consegue se concentrar nessa visualização, a gente sente a coluna alongando em direção ao céu, os ombros vão caindo, relaxando, a cabeça inclina um pouco na direção do peito, fica paralela ao chão. Os olhos podem ficar fechados, quem não quiser ficar de olho fechado pode se fixar num ponto a 45 graus, deixar ele semi-aberto. Eu convido todo mundo a começar a tomar consciência da sua respiração, sem grandes pretensões. Observando como é que está essa respiração hoje. Ela está mais torácica, mais curtinha, mais abdominal. Apenas a gente vai tomando consciência da respiração. Para quem tiver com a respiração curta, coloca a mãozinha na altura do umbigo, vai trazendo essa respiração mais para baixo. Agora eu vou convidar vocês para a gente dar 3 respirações mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando suavemente pela boca, tentando alongar o tempo de expiração. Se for o caso, pode até encolher a barriga um pouquinho. Para que o ar saia completamente. E agora a gente volta
para a respiração regular. E eu convido agora todo mundo a prestar muita atenção nos sentidos durante a respiração, a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Sentir o caminho do ar entrando e preenchendo nossos pulmões, abdômen. Entrando e saindo. Se alguém tiver dificuldade de concentração, a gente também pode fazer, a cada inspiração, dizer mentalmente ins, e a cada expiração ex. Acompanhar a respiração com ins e ex. E agora, para dar um esquenta no que a nossa amiga Sandra vai falar, eu vou pedir para vocês lembrarem de alguma coisa que ainda que foi difícil, alguma coisa que pode estar um pouco mal resolvida dentro da gente. E a gente vai trazer essa situação para esse momento e vai dizer um grande sim para essa situação. Sim. Visualizem essa situação na vida de cada um e digam sim para ela. Aceitando tudo do jeito que foi, acolhendo. Simplesmente sim. Sim. E a gente respira esse sim. Até ele ficar bem confortável dentro da gente. Até que a gente possa integrar aquilo que possa ter ficado para trás um pouco, causando dor. E a gente inspira esse sim e expira tudo aquilo que bloqueia a gente aceitar esse sim.
inspirando e expirando. No tempo de cada um, a gente pode abrir os olhos, voltando. Sandrinha, por favor, pode soltar o seu microfone. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar aqui. A sala agora é nossa com você junto. Você pode, por favor, se apresentar mais, contar um pouco da sua história, o que você quiser. E a gente pode começar a falar. Muitas vezes eu faço a meditação depois, agora eu resolvi inverter daqui para frente, mas espero ter deixado um esquenta já para você introduzir os assuntos, né? Que é a história do Theta Healing, né? Como um meio também para a gente trabalhar as questões de sistemas de crenças e traumas. Tá bom? Tá Seja bom. bem-vinda. Gratidão, querida. Primeiro quero agradecer por esse convite, para a gente estar junto, né? Nesse momento que é tão legal estar junto, né? Tão importante estar junto, mesmo separado. Então, que bom a gente poder estar junto, compartilhando, né? Bom, eu trabalho com Theta Healing dou cursos, né, de Theta Healing desde 2014. Eu tenho autorização para ministrar 15 cursos da técnica. E eu venho ministrando os cursos, né? Eu fui para vários países fazer curso da técnica e venho atendendo as pessoas e, claro, antes de tudo isso, fazendo muito em mim, né? Para me trabalhar, para me melhorar, para lidar de uma forma melhor com as questões do meu dia a dia, com os meus bloqueios, com as minhas sabotagens, com as minhas dificuldades, né? E aí é muito legal poder compartilhar, né? Então, eu vou começar explicando o que é a técnica, para a gente começar a fazer esse link com isso que você trouxe, né? Das situações da nossa vida, coisas que a gente não resolve, coisas que ficam pelo meio do caminho, que ficam puxando para trás, que ficam incomodando, enchendo o saco, né? Se a gente for desmembrar a palavra Theta do healing, a gente tem o healing, que é uma palavra em inglês de cura, né, de cuidado, e o Theta, a gente tem aquela letra, né, que parece um O com um traço no meio, que quer dizer alma. Então, a gente está falando dessa cura da alma e de todas as questões relacionadas, né, com essa alma e das experiências dessa alma, das mais diversas experiências. Né? E aí o nosso tema, a proposta que você me trouxe foi falar um pouco sobre o sistema de crença a partir da visão do Theta Healing e como que ele faria para trabalhar as crenças e os traumas. Né? Então, as crenças, para a gente entender o que quer dizer isso, né? Crença é alguma coisa que você tomou como uma verdade em algum momento da sua vida e você não questiona mais. Né? Em algum momento, situação assim mesmo. Ah, isso aqui não tem jeito mesmo. Nossa, isso aqui é muito difícil. Né? E aí, ok, você tomou aquilo como verdade, é como se você tivesse feito um download daquele programa no seu sistema, e aí você nem lembra mais disso, e você vai tocando a sua vida com aquela verdade que não é questionável. Assim é o mundo, as pessoas são assim, né? Então, quando a gente pensa em relacionamento, ninguém quer nada com nada, as pessoas não sabem se relacionar, não existe mais amor, né? Então, às vezes vem umas coisas assim, né? Quando eu penso em relação a dinheiro, nossa, é muito difícil ter dinheiro, né? Às vezes algumas doenças, nossa, é impossível se curar, né? E aí, quando a gente toma essas coisas como verdade, a gente restringe a nossa possibilidade de experiência da vida, né? Ou num campo emocional de relacionamento, ou num campo de profissão, ou de finanças, ou num campo de saúde. A gente não se abre para outras possibilidades.
E aí a técnica vem justamente a partir desse olhar mudar esse sistema de crença, ajudar a gente a encontrar quais são as crenças limitantes, aquilo que está bloqueando a nossa vida no tema específico que a gente quer trabalhar, né? E ajudar a gente então em uma potência ao invés de um bloqueio, né? Trazer o positivo daquela situação que a gente entendeu como negativo ou que a gente tomou aquela verdade irrefutável. Então essa verdade que é a crença que a gente está falando, ela geralmente ela tem uma carga ou emocional de alguma coisa, que aí entra muito a história do trauma, né? Tipo, aconteceu, uma pessoa me traiu, né? Eu estava num relacionamento e a pessoa fez uma coisa horrível. Então, nossa, as pessoas fazem coisas horríveis, né? Então, tem essa carga emocional que vem junto. E como vem essa carga emocional ou espiritual, né? Aquilo fica sedimentado mesmo ali dentro da gente, né? Cria uma cola com aquela crença, né? E que geralmente o que a gente vai trabalhar são as crenças que limitam, que bloqueiam, as que empoderam, a gente fala, que delícia, que bom que eu tenho essa crença positiva que me ajuda, né? Então, quando vocês pensaram nessas situações, né, que a Ana trouxe para vocês, né, quando você olha para cada uma dessas situações, você vai ver coisas que você pensa sobre elas, né? Que dá certo, não dá certo, tem como mudar, não tem como mudar, não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar mal o resto da vida com isso, né? Vou carregar esse pesar, eu vou carregar, né? Essas coisas. E aí, né, explicando um pouquinho mais o sistema de crença, às vezes é uma experiência que você teve agora e aí você entendeu a vida dessa forma, né? Que são os vários níveis de crença. Às vezes nem foi, isso nem começou em você. Às vezes começou com o seu tataravô, ou sei lá quem lá de trás da sua linhagem, né? Então tem crenças que a gente recebe via DNA mesmo. E às vezes não é nem do seu DNA, às vezes é do lugar onde você vive. Por isso que, né, tem gente que não mora no Brasil, dá para sentir muita diferença do sistema de crença de cada lugar que você vive, mesmo dentro do Brasil. Né? Uma cidade para outra, você já sente, as pessoas já veem a vida de uma forma completamente diferente, já se relacionam de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de sistema de crença, a gente está falando da minha experiência, mas não só a minha experiência, a experiência dos meus ancestrais, a experiência do coletivo. Né? Dentro do Theta Healing, a gente fala até da experiência de outras vidas, que vem junto com a gente, com essa forma de ver o mundo e forma de se relacionar. E aí, o legal, quando a gente pensa nas coisas que não são boas, é poder transformar. Né? Então, com a técnica, a gente inclusive usa um teste muscular para ver se a gente tem aquela crença ou não, para ver se o nosso corpo reconhece aquilo como verdade, tá? E aí a gente usa a técnica, a gente acessa essa frequência de onda teta, então o Theta Healing também tem a ver com a frequência de onda que a gente usa para se beneficiar da técnica. E aí, a partir do acesso dessa frequência, a gente consegue transformar aquilo. Às vezes, quando eu falo frequência, parece um negócio, nossa, frequência, tenho que acessar, parece um negócio difícil, estranho. Mas, na verdade, a gente já acessa essa frequência normalmente, só que sem saber que está acessando. Né? A gente acessa geralmente quando vai dormir, tá? E aí, com a técnica, a gente aprende a acessar de forma consciente, porque ela vai abrir essa porta para o inconsciente. Porque, na verdade, a maior parte das coisas que a gente faz na nossa vida é direcionada pelo nosso inconsciente, todas essas crenças que estão lá dentro. Né? Esses programas que a gente fez download, ou que os nossos ancestrais fizeram download. Tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me entendendo? Até aqui tá entendível? Dê um joinha aí. A Beatriz já deu um joinha. Carlos deu um joinha. Nivaldo também. Eliane, legal. Deixa eu voltar aqui vocês. Então, assim, qual que é a minha proposta, né? A gente falar um pouquinho sobre isso, né? Já dei um resuminho, assim, né? Sobre as crenças, né? E os focos, porque às vezes a gente acha que crença tem só a ver com a gente. Às vezes até quando a gente estava na barriga da nossa mãe, aconteceu alguma coisa, e eu já fiz vários atendimentos com esse tema, e aí, em função daquilo, você dentro da barriga da sua mãe percebeu aquilo daquela forma, e aí você vive desse jeito, tá?
E por muito tempo não se achava que isso era possível, que acontecia isso, ou não se tinha muito o que fazer, era só trazer a consciência. Né? Trazer a consciência é muito legal, às vezes, quando a gente traz uma coisa para a nossa consciência, a gente já dá um reset, né? Por isso que psicoterapia de conversa funciona e ajuda muita gente. Mas, às vezes, só trazer à tona não funciona, né? Você tem que ir um pouco a mais. E aí tem essa técnica dentro da técnica, que são várias técnicas, né, dentro da técnica Theta Healing, que é você cavar para encontrar qual é a crença que está embaixo, qual é a crença raiz daquele problema, onde começou aquilo, né, o que está por baixo que eu tire e aí cai tudo que está por cima, que é a chave da portinha que eu vou abrir para eu sair daquele buraco que eu me encontro, né, em função daquilo que aconteceu comigo. Então, quando a gente fala de crença, a gente está falando sobre os óculos que a gente coloca, né, para ver o mundo e as situações que se apresentam. Né? Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ver completamente diferente a situação, de acordo com o sistema de crença delas. Né? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Pare. Eu sou mais perguntadeira. Mas, assim, teve uma coisa que você falou há alguns minutos em relação à espiritualidade. Crenças que também vêm através da espiritualidade. Isso quer dizer religião ou espiritualidade mesmo? Então, aqui pode ter a ver com experiências espirituais e pode ter a ver com crenças religiosas, né? Então, é muito comum, dependendo da escola religiosa que a pessoa frequenta, ela formata o mundo daquela forma. E, claro, a gente aqui está na dualidade. Então, tem a parte positiva e a parte negativa. E aí, se ela se cola muito na negativa, ela acaba se bloqueando e se sabotando. Mas aí teria que aprofundar um pouquinho para ir encontrando, né, crenças de cada caminho. E a ideia do Theta Healing, na verdade, ele não é uma técnica religiosa, mas é uma técnica espiritual. E aí cada um continua com a sua religião, né? Mas acaba ficando de uma forma mais confortável, trabalhando aquilo que não faz sentido ou que não fica confortável, mas continuando ali, tá? Será que eu respondi, Ana? Sim. É uma coisa que pouca gente sabe, é que as crianças, até acho que 7 anos, né? Não sei se um pouco menos, elas ficam mais em teta do que em beta, que é o que a gente se encontra aqui agora. Né? Então, nessa fase da vida, eu não sei até que a idade é 7 ou 5, é por aí, né? Mais ou menos 7. Elas são umas esponjas, né? Elas estão absorvendo o mundo por todos os poros. E a mente dela tem essa flexibilidade, né? Coisa que a gente vai perdendo. Depois a gente tem que treinar a mente, né? Para ser flexível. Mas no começo, assim, é uma informação que pouca gente sabe, né? Na verdade, é voltar a ser criança um pouquinho. Isso é bem legal de você ter trazido. Geralmente eu falo isso no curso, porque as crianças elas estão sendo literalmente programadas, né, para viver nesse mundo, nessa cultura onde elas estão inseridas, né, nessa família, nessa linhagem, nesse meio, né, onde os pais frequentam. E é legal ficar atento com como você está programando, né? Se você está trazendo questões que empoderam o seu filho, ou se você está jogando toda aquela nhaca que jogaram em você sem saber, porque ninguém educa mal ou traz crenças limitantes de propósito, né? Cada um está fazendo o seu melhor. E aí, de repente, ficar atento, né? Então, geralmente, meus alunos falam, Sandra, né? Eu lembrei até de um aluno agora que ele nem queria fazer o curso, na verdade, era Dia dos Namorados, ele perguntou para a mulher, o que você quer de presente de Dia dos Namorados? Ela falou, que você faça o curso de Theta Healing. E aí ele foi fazer o curso e chegou assim, né, no curso. E aí, ok, né? Aí no segundo dia ele virou para mim e falou, nossa, Sandra, eu tô me dando conta do que eu tava fazendo com os meus filhos. O quanto de crença eu tava jogando para cima deles. Não, porque você acha que é fácil, o mundo é difícil, né? Se você ficar enrolando, vão passar por cima de você e não sei o que lá. Então você vai programando a mente da pessoa para ela se colocar nesse lugar. Né? Porque quando você vai trazendo crenças desse tipo, ela vai se colocar no mundo dessa forma, ela vai encontrar um mundo que seja assim. Né? Então, na verdade, a gente está falando que tem vários mundos, de acordo com o seu sistema de crença, você vai se encaixar nele. Né? Então, isso é bem legal.
Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria só de isso que a Ana falou sobre as crianças, né? Uma vez eu vi uma palestra do Dr. Sérgio Oliveira, ele dá palestras sobre glândula pineal. Sim, ele é ótimo. Então ele veio aqui em Londres num congresso de medicina espiritual, e aí pelo que eu entendi, né, a reencarnação do perispírito no corpo físico se dá célula a célula. Eles explicam o processo, né, em muitos livros espíritas, principalmente do André Luiz, tem bastante disso. E a glândula pineal é como se fosse a âncora nesse mundo daqui físico, né, nessa dimensão. E é ela que regula. Então, por isso que quem tem problemas na glândula pineal está mais lá do que aqui. E ele fala que até os 7 anos de idade, as crianças não estão ainda com essa glândula pineal completamente formada aqui. Essa âncora não está ancorada aqui definitivamente, digamos assim, né? Por isso que eles têm muita facilidade de ter esse contato com a outra dimensão, né? Com o mundo espiritual. Muitas crianças têm amigos imaginários que nada mais são que espíritos. Eles têm uma sensibilidade muito mais aguçada do que a gente, já que, né, já está ancorado aqui nessa realidade. Então era só essa observação que eu gostaria de fazer. Ah, muito legal, gratidão. Porque vai chegando, né? Ele vai chegando aos pouquinhos, né? E é interessante trazer isso que você falou, porque então ele está chegando aos pouquinhos e está formatando mesmo essa chegada, né? Com essas crenças que ele está acessando a partir da família, a partir da escola, a partir dos amiguinhos, da televisão, né? Aliás, quando a gente está vendo, já que a gente está falando das ondas teta, quando a gente está vendo televisão, quando as pessoas estão jogando videogame, elas estão na frequência teta. E isso é muito delicado, porque que tipo de videogame você está jogando? Aquele que você mata as pessoas? Então, você está programando a sua mente para isso, tá? E isso não sou eu que estou falando, são pesquisas científicas falando que quando você está jogando videogame, você entra nessa frequência de onda teta. Né? Então, é uma coisa a se refletir. Porque justamente você está super concentrado e ao mesmo tempo relaxado, que é o estado meio que a gente busca até em estados meditativos, né? É onde você tem foco, mas ao mesmo tempo com nível de relaxamento que você consegue meio entrar em fluxo com a coisa. Deve ser isso mesmo, é super teta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. E aí um estudo que eu li, a pessoa estava justamente questionando, né? Você quer realmente que seu filho fique jogando esses jogos de atirar nas pessoas? Né? E como você quer programar a sua mente? Para o que você quer achar que é normal? Tá? Então, é uma reflexão interessante quando a gente fala, inclusive, de cultura de paz e que mundo que a gente quer viver, né? E aí, a questão das crenças, elas também têm a ver com a nossa manifestação, com a nossa cocriação, né? E elas vão facilitar ou elas vão bloquear a nossa manifestação, cocriação. Então, por exemplo, se eu quero viver num mundo pacífico, num mundo amoroso, num mundo próspero, eu preciso ter essa possibilidade dentro do meu sistema de crença. Senão, eu não consigo acessar. Por mais que eu tenha várias ações para chegar lá, inconscientemente, o meu sistema de crença vai cortar isso, vai bloquear para que eu possa até quase chegar, mas na hora que eu estou quase ali, eu volto. Né? Então, são aquelas pessoas que fazem um monte de formações super legais e que, de repente, não conseguem colocar o seu trabalho. Né? São aquelas pessoas que são super legais, mas, de repente, não conseguem ter um relacionamento legal. Você fala, meu, o que está acontecendo? A pessoa é muito legal. Por que ela não tem um relacionamento legal? Né? Então, isso dentro da visão do Theta Healing, que a gente olha para o sistema de crença, isso é uma das coisas que a gente faz, né? Além disso, voltando à questão do trauma, né, a gente também tem outras práticas na técnica, que é liberar a questão física, porque o trauma, ele também traz uma memória para as nossas células, e isso fica impregnado no corpo. Né? E aí tem algumas situações gatilho que podem fazer com que esse trauma venha à tona. Né? Então, a gente também tem outras práticas, além do trabalho de crença,
né, para liberar essas memórias, né? Porque às vezes não é só um pensamento, não é só a vida é assim ou tal, que eu fiquei em função daquela situação. Também tem a memória no meu corpo daquela situação. Então, a gente também tem como limpar isso. Você podia dar algum exemplo de como que faz, como que isso acontece, né? Então, a minha ideia é fazer a meditação com vocês, para Ok. vocês acessarem essa frequência, né? E aí a gente vê o que mais vem para a gente fazer sobre isso. Eu acho que a gente já conversou, né? O que vocês acham? Para a gente agora fazer uma prática. Pode ser. Pode ser. Depois você pode, eu acho que tem uma coisa assim que a gente sabe que o Theta Healing usa perguntas também, né? Como é que, por que usa perguntas, como é que isso trabalha. Mas vamos fazer a prática, daí o pessoal pode ir perguntando depois. Até eu vi que a prática que você escolheu é aquela que eu brinquei com isso, é aquela que ficou famosa com a Ivete, né? Que ela faz antes dos shows. A gente tem várias celebridades, né, que são Theta Healers, né, tem a Ivete Sangalo aqui no Brasil, tem a Maria Paula, tem a Elisângela, né, tem as internacionais, a Alanis Morissette, então tem várias pessoas, né, e tem outros globais aí também, né, que fazem, tem também cantores e tal, porque o que acontece? Você acessar essa frequência Theta, ela é altamente inspiradora, né? Então, para qualquer coisa que você faça, você vai estar nessa conexão, vai estar mais harmonizado, mais equilibrado para atuar, tá? E aí vamos falar um pouquinho então dessas perguntas e a gente faz depois. Essas perguntas que você falou é da frequência. Quando você faz o trabalho de crença, a gente tem uma técnica que chama digging, né? Que é o cavar. Tá? Então a gente vai olhar a situação que a pessoa está vivendo. Então, é essa situação que vocês entraram em contato, né? No começo. E a gente vai fazer algumas perguntas. Né? Então, tem várias perguntas que a gente pode fazer. A gente pode fazer perguntas, por exemplo, foi a primeira vez que eu me senti assim? Né? Quando foi a primeira vez que eu me senti dessa forma? Né? Porque às vezes é uma repetição de padrão. Várias vezes você passa pela mesma história, só muda os personagens, mas o enredo é sempre o mesmo. Né? Outra coisa, o que eu estou aprendendo com essa situação? Né? O que a minha alma quer aprender com isso? Né? O que o universo quer me ensinar com isso que eu estou vivendo? Né? Porque a gente tem que entender que, na verdade, às vezes a gente fica muito envolvido nos nossos dramas cotidianos, mas se a gente for se descolar dessa experiência e se conectar mais com a nossa alma ela quer aprender, né? Só que ela vai aprender do jeito que é possível no nosso sistema de crença. E se no nosso sistema de crença, para aprender, tem que sofrer, ela vai criar situações para ela aprender. E aí, quando a gente consegue mudar o nosso sistema de crença, as situações de aprendizado, elas ficam mais leves, né? Então, cabe a nós, né, praticar esse autoconhecimento e a gente ir se transformando para que a gente lide com mais leveza com a nossa vida e com o nosso processo evolutivo. Então, isso são algumas das perguntas, né? O que eu estou ganhando com essa situação? Né? Então, às vezes a pessoa, o carro dela quebra e ela não tem mais carro. E aí, de repente, alguém começa a levar ela no trabalho. Né? E ela não precisa mais dirigir. E aí ela tem alguém para conversar agora. Então, assim, as mesmas situações corriqueiras, percebe? Não precisa ser o maior drama do universo. Né? Às vezes são detalhes do seu cotidiano. Né? Então, de repente, a gente está numa pandemia e está em casa. Nossa, finalmente eu estou conseguindo ficar com a minha família. Né? Finalmente eu estou dando atenção para o meu filho. Outro dia me ligou uma operadora de telemarketing. Gente, foi a operadora de telemarketing mais calma que eu já falei. Ela estava ótima. Aí eu vi a criancinha no fundo, entendeu? Então ela estava vendo o filho pequeno crescer, né? Então aqui a gente vai falar também sobre ganhos secundários que o pessoal fala, né? Em cada situação que a gente está vivendo, né? Você tocou numa coisa interessante, porque eu percebo que muitas vezes a gente inconscientemente pede para passar por determinadas situações, né? Então, assim, reclamo que eu não aguento mais o trânsito. Todo dia o trânsito é inferno.
Daí, a hora que o carro quebra, a pessoa não entende que, tipo, seja feito a sua vontade, né? Mas muitas vezes isso acontece de verdade. A gente tem que prestar muita atenção no nosso padrão de pensamento, porque a gente vai atrair aquilo que a gente quer, né? Inconscientemente, eu acho que rola muito isso. E você falou sobre uma outra coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção, porque nós temos uma matrix, né? Que a gente faz parte, não tem jeito, que é essa do cristianismo, que você sofre como expiação, né? O sofrimento purifica. E a gente precisa mudar, tomar cuidado com isso, mudar esse mindset, né? Porque, eventualmente, sem saber, a gente está buscando sofrimento como aprendizado, porque a gente não sabe fazer diferente, né? E será que não tem outro jeito? Eventualmente tem outro jeito, né? Então... Com certeza tem outro jeito. E essa crença é muito comum. Muito comum, super comum. Inclusive para doença. Uhum. Doença e rola às vezes muito só... isso. Se a gente for pensar em doença, né, o que a gente está vivendo hoje da Covid-19, algumas pessoas que eu já atendi, né, com a doença, algumas delas não queriam estar trabalhando. E aí tiveram que ficar 15 dias em casa. Claro, não estou reduzindo aqui, né, uma situação bem complexa e tal, mas né, dentro do que a gente está falando. Né? E é claro que a gente tem que ser delicado e amoroso de entender que ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu quero ter o maior problema na minha vida, porque aí ele vai me trazer tal coisa. Não, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ficar bem, né? Mas às vezes aquilo tá aquela sementinha ali, e às vezes até nem é sua, às vezes é uma sementinha que vem lá do seu ancestral. Né? Ou de outra vida. Certo. Então, assim, é bem profundo, né? Às vezes a gente acaba sendo... Eu gosto sempre de trazer esse detalhe, porque às vezes eu vejo muito no meio, né? Essa coisa, mas você tá assim porque você sei lá o quê, né? Então, pra gente ter esse cuidado, que todo mundo quer ficar bem, né? Mas às vezes tem algumas sementinhas podres no nosso sistema de crença inconsciente, que às vezes elas dão frutos, né? Não porque a gente queria passar por aquela coisa ruim, a gente só queria a parte boa. E às vezes a gente nem sabe disso, é tudo inconsciente. No budismo a gente fala que a pessoa cria causas e condições, né? Os karmas amadurecem. Tipo isso. Mas vamos lá para a sua prática. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos ir para a prática? Pode abrir o microfone também, quem quiser. Oi, Sandra, boa noite, Cris. Cadê? Boa noite, Duda. Quem que tá falando? É a Duda. É a Duda. As crianças também têm essa, quando a gente fala, né, e como a Cris bem colocou, onde a gente mentaliza tanto que termina acontecendo. As crianças também, com a sua ingenuidade, a sua leveza, trabalham nesse sentido também? O cérebro das crianças faz esse mesmo movimento? Sim. E aí as crianças, né? Claro que tem a questão familiar, que às vezes tem uma conexão delas estarem acessando aquela crença e aí estarem manifestando aquela crença que de repente os pais não manifestaram, né? Mas a criança também tem a crença que vem de antes dessa família, que é aquela crença das outras vidas, por exemplo. Então, assim, eu gosto de trazer esses dois pontos, porque às vezes, né, quando a gente é mãe ou é pai, a gente acha que tudo é culpa nossa, né? E na verdade não, essa criança ela não chegou zerada para você, ela já tem uma bagagem que vem de antes das coisas que ela traz para ela vivenciar, para ela evoluir. Mas claro, também tem a ver com você. Então, quando eu atendo, quando vem alguém querendo fazer um trabalho com o filho, eu também gosto de trabalhar com os pais, porque às vezes o que o filho está passando tem a ver com os pais. Às vezes tratando só o pai já resolve para o filho. Às vezes o pai e a mãe nem se ligaram que tem uma questão ali, nem deu tempo. Né? Nem deu tempo, nem soube olhar aquilo e a criança está expressando, tá? Mas às vezes também não tem nada a ver com os pais, né? Às vezes tem a ver com a experiência, com a bagagem que a criança traz de experiência aí para ela viver, para ela evoluir, tá? Mas o sistema de crença a gente tem desde o início, né? Como eu falei para vocês, já começa na barriga da mãe, mas começa, na verdade, quando o espermatozoide do pai se conectou com o óvulo da mãe, já começa um dos níveis,
né? Desses vários níveis que eu falei para vocês, tá? Quando a gente faz trabalho com a criança em si, geralmente é muito mais fácil, muito mais rápido, porque ela não tem essa coisa de, ai, não vou falar, ai, será? Não, ela já vai falando. É Aí você fala, verdade. vamos mudar tal coisa? Lá, vamos. E pronto, é muito tranquilo, assim, muito fácil. Eles estão bem abertos, tá? Mas também tem os sistemas de crenças, iguais a gente. Obrigada, Sandra. De nada, respondi? Respondeu, sim, claro. Inclusive, para quem ninguém perguntou, mas até por curiosidade, uma dos sims que eu dei hoje foi de uma coisa que aconteceu na minha adolescência. E que eu já trabalho há muito tempo, mas eu percebi que eu não conseguia falar sim para a experiência, né? Tipo, isso aconteceu, né? E aconteceu, tipo, é um sim mesmo, né? Que daí a gente consegue desapegar da situação, né? Não é uma coisa que está doendo e que você fala, eu queria que isso não tivesse acontecido. Eu entendi, já passou, não que mais entendeu? E é um sim, muitas vezes a gente tem que dar sim para um monte de coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência e que a gente não conseguiu, né? Ficou ali guardado, né? Uma ofensa, uma traição, um whatever, né? Tem 500 coisas que podem acontecer, né? Um abandono. Então a gente simplesmente olha para aquilo e aceita, fala, ok, você aconteceu. A gente para, é a famosa parar com a negação, né? Mas, Sandrinha, vamos lá E aí então? você consegue olhar e tratar isso, né? Exato. Porque se a gente não consegue nem falar assim, às vezes você está até tratando, que você sabe que pode ter alguma coisa a ver, mas tem esse sim que você tem que dar ao que aconteceu, né? Porque às vezes a gente realmente não consegue aceitar que aquilo aconteceu, porque a gente, tipo, como isso aconteceu, né? Como tanta coisa está acontecendo, né? A gente olha a televisão e fala, meu, como é que isso está acontecendo? Está acontecendo. Diga sim para o que está acontecendo. Ponto, vai doer menos, entendeu? É sério, é sério. Esse dizer sim é até uma técnica da constelação, mas ela é bastante potente por causa disso, que a primeira coisa é a gente aceitar mesmo, eu acho, algumas vezes, né? Mas vamos lá para ativação? Vamos fazer o seguinte, né? Então, você trouxe a questão da aceitação, né? De aceitar o que está acontecendo, de transformar, né? Quando a gente tem as ativações, né? Que é o que a gente chama de trazer os downloads. Tem o trabalho de crença, que aí é né, tirar uma negativa para trazer uma positiva, mas aí teria que ser específico, né? Mas as ativações a gente pode fazer uma coisa para todo mundo, né? Porque às vezes o que acontece, né? Às vezes você está vivenciando aquilo porque você também não tem algumas coisas positivas para vivenciar aquilo de uma outra forma, né? Você está fazendo o melhor que você pode, né? Com o que tem na sua bagagem, no seu sistema de crença, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar os olhos, e aí eu vou trazer algumas coisas, algumas ativações. Quem quiser receber, fala sim ou escreve sim, né? E depois também a gente vai fazer a meditação para vocês acessarem a frequência de onda teta, tá? E aí, quando a gente traz algumas definições, né? A gente sempre é importante trazer a definição na perspectiva mais elevada, né? E a perspectiva mais elevada, você vai dar um nome diferente de acordo com o seu sistema de crença. Então, para alguns vai ser de acordo com a definição de Buda, para outros vai ser de acordo com a definição do Criador, para outros vai ser de acordo com a definição do universo, tá? Então, sempre quando eu falar de acordo com a definição da, você vai colocar a palavra, né? Essa palavra que significa esse maior, essa fonte, tá? Esse nome que faz sentido para você, tá? Então, vamos lá. Vocês autorizam que seja trazido para vocês a definição e perspectiva da fonte de tudo do que é estar em paz com as experiências que eu tive na minha vida? Sim. E qual é a sensação de estar em paz com as experiências que eu tive na minha vida e que eu tenho na minha vida?
E aí, se você vai falando sim, você vai recebendo. Se tiver alguma que você não quiser, você não fala nada e aí você não recebe, tá? Vocês autorizam também que seja trazido para vocês a consciência de que é possível para mim ter sabedoria e discernimento para lidar da melhor forma com as situações que se apresentam na minha vida, no meu dia a dia? E o que é ter essa sabedoria, esse discernimento de lidar da melhor forma com as situações que se apresentam no meu dia a dia, de acordo com a definição da fonte criadora de tudo que é? Vocês autorizam também que seja trazido para vocês a definição e perspectiva da fonte do que é estar em equilíbrio e harmonia? A sensação de estar em equilíbrio e harmonia? E que eu sei como realizar meus aprendizados, meu processo evolutivo, sem depender de sofrimento ou dor para isso? Vocês autorizam? Tudo bem, gente? Bom, vamos fazer a nossa meditação, então, né? Então, foi uma palhinha de algumas ativações positivas, né? Eu acho que deu para sentir um pouquinho, né? Dessa possibilidade de harmonia, de equilíbrio, né? Isso vai abrindo espaço para a gente experienciar e trazer isso na nossa vida. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos fechar os olhos de novo, faz uma respiração profunda. Eu vou guiar vocês. E aí eu vou guiar vocês para se conectar com essa energia, né? Entrando na frequência de onda teta e para se conectar com a energia de tudo que é. Então, visualiza que do centro da Terra vem uma luz. E ela sobe pela sola dos seus pés, passando por todo o seu corpo, até chegar no topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça tem uma bola de luz. Você se visualiza dentro dessa bola de luz, né? Você projeta sua consciência ali dentro, se vê pequenininho dentro dessa bola de luz. Vê se essa bola de luz tem alguma cor, como é que é essa bola de luz. E aí essa bola de luz, ela vai começar a flutuar. E ela vai subindo, subindo, subindo. Ela vai subindo e vai passando pelos planetas, vai subindo, vai indo além do universo, continua subindo, vai passando por intervalos de luzes, vai subindo, continua subindo, passa por uma luz dourada, continua subindo, passa por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, continua subindo, até chegar numa luz branca, pura, perolada. Quando você chegar nessa luz branca, você sai dessa bola e se torna um com tudo que é.
É seu direito se sentir um com a criação, se tornar um com a fonte criadora de tudo que é. Nesse lugar, você vai pensar alguma sensação, algum pensamento, alguma coisa que você queira trazer de positivo para você agora. Às vezes é uma sensação, às vezes é algo que você está precisando. Você pode relacionar com aquela experiência que a Ana conduziu no começo do encontro. Então, o que você tá precisando para lidar de forma harmoniosa com aquela situação? E aí você vai pedir para que isso seja trazido para você. E aí você vai sentindo, percebendo isso chegando em você acessando isso. E aí você agradece. E aí você volta para a luz branca. Volta para sua bola. E a sua bola vem descendo. Passa pela camada gelatinosa com as cores do arco-íris, vai descendo. Passa pela luz dourada, vai descendo. Intervalos de luzes, vai descendo. Vai descendo. Passa por todo o universo, vai descendo, até que a sua bola chega no topo da sua cabeça. Quando ela chega no topo da sua cabeça, ela se dissolve numa cachoeira multicolorida que enxágua todo o seu corpo, lavando todo o seu ser. Essa energia vai até o centro da Terra. E aí, do centro da Terra, ela sobe de novo pela sola dos seus pés. Vai até o topo da sua cabeça. Aí você faz uma respiração. Se sente aqui agora. E abre os olhos. Posso abusar de você um pouquinho? Se você puder fazer aquela oração, que eu acho ela bonita, da fonte criadora, até ia pedir para você projetar mais a sua voz. Você na verdade não tem uma oração específica, né? Mas eu posso fazer uma oração. Porque quem tinha que sair, porque tinha horário, acho que já saiu, mas eu acho que, de repente, o pessoal que ficou até iria curtir, se você... Uhum. A gente pode, de repente, trazer para fechar, né, a oração, né, que a gente já está com o nosso tempo. Eu queria falar só mais um pouquinho, explicar, ver se tem mais alguma dúvida sobre o que a gente fez. Queria saber também como é que vocês ficaram, como é que foi, se foi legal. O pessoal está quieto hoje. Eu achei muito legal, eu viajei bem, assim. A Liane adora esse tipo de coisa. Eu adoro. Ela adora. Que bom. Tem mais alguém também falando que achou legal. Está saindo do teto agora. Também gostou.
Mas essa técnica é sempre essa que a gente usa para entrar no Tetra? Essa é uma das formas de meditação para acessar a frequência, e aí, a partir do Tá. acesso a essa frequência, a gente faz um monte de coisas, né? Então, o primeiro passo é acessar a frequência de onda teta. E aí, a partir do acesso, a gente pode fazer limpeza energética, a gente pode fazer o trabalho de crença, a gente pode liberar memória de trauma, a gente pode conversar com guias, com anjos, né? No primeiro curso da técnica, que é o DNA básico, a gente aprende 17 coisas, né? Então, a gente vai fazer tudo que a gente faz dentro da técnica Theta Healing é a partir da frequência de onda teta. Então, esse é o primeiro passo, né? Tá. Entendi. A gente aprende a liberar, resgatar fragmento de alma, liberar ataque psíquico, ganchos energéticos, tá? Então, como manifestar, né? Como se trabalhar para trazer as coisas para minha vida que eu desejo. Tem alguma coisa aqui que alguém falou, mas eu perdi. Eu não sei onde. Essa parte do guia ainda não deu certo comigo. Ele deve ser muito tímido, eu muito impuro. Ai, Marcos, só você. Por quê? Você já fez? Não sei o que ele está querendo dizer exatamente com isso. Como é que é uma sessão individual, né? Você que escolhe, na verdade, né? Você chega e fala, geralmente a pessoa chega e eu pergunto o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar, né? E aí ela traz um tema específico e aí a gente vai ver as crenças sobre aquilo, transmutar as crenças, vai fazer ativação de sentimentos positivos, né? Então, na verdade, pode ter leituras intuitivas. O que é leitura intuitiva? Você ajudar a pessoa a acessar as informações em relação àquele tema que estão no campo energético dela. Isso a gente também aprende a fazer no curso básico, que é o primeiro curso da técnica. Porque às vezes a gente tem uma sensação, tem alguma coisa, mas não sabe de onde vem, né? Mas isso está no nosso campo. Então, a gente tem como acessar isso e trazer. Não sei se eu respondi. Eu acho que é bem dentro da mesma linha, Sandra. Como a gente sabe se a gente chegou nessa onda teta ou não? Boa pergunta. Travou, gente? Oi, Sandra. Acho que não, tá tudo... Ixi, travei, travou. Não, acho que a gente está te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Tá, então a Liane perguntou como a gente sabe, né? Não, geralmente, foi a Duda, quando a gente acessa essa frequência... Foi a Duda. Foi a Duda. A Duda, é porque eu tô vendo no celular, aparece tudo meio misturado, não fica segmentado. Só uma coisa. Geralmente... Uma coisa que é legal é que esses cursos que a Sandra dá também, porque ela está falando dos cursos de DNA básico e tal, são muito legais para que a gente, assim, fazer para que a gente possa se auto-aplicar. Independente se a pessoa vai querer trabalhar com isso ou não, é sempre um recurso de se fazer o curso, né? Que a Sandra ela é habilitada a dar só os 15 cursos do Theta Healing, né? Então, mas assim, já o DNA básico ajuda um monte. E é uma forma da gente... Sim, aprende muita coisa. Né? Que nem reiki, que nem com tem DNA básico, hoje. A gente já aprende, por exemplo, como encontrar as crenças, como mudar crenças, como fazer ativações positivas, como fazer um trabalho, tipo, se eu quero trazer tal coisa boa para minha vida, como eu vou me trabalhar dentro das crenças para liberar qualquer bloqueio sobre isso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho empresários que vêm fazer esse trabalho comigo porque querem trazer um novo projeto, né? Ou pessoas que querem trazer alguma coisa para a vida, que pode ser tanto uma questão material, como uma questão de saúde, ou uma questão de relacionamento. Né? As pessoas que fazem curso comigo, mais da metade faz para si mesmo, porque é uma técnica que você pode aplicar em você. Né? Então, você faz o curso, aí você fica fazendo em você o dia inteiro. Mas o curso é presencial? Gente, aqui. O curso... Então, agora ele vai ser online, né? A fundadora está liberando agora a formação para quem já era instrutor, uma nova formação para poder ministrar esse curso online. E eu acredito que no máximo em um mês eu já vou estar ministrando a primeira turma online. Legal. Só estou esperando baixar, já tenho todos os formulários, os contratos dessa nova possibilidade, e estou esperando as formações chegarem, né? E eu acho que no máximo um mês vai estar já.
E aí você ganha uma certificação internacional, né? E você pode usar no seu... Porque o legal é usar no seu dia a dia, né? Você teve um sonho estranho, você usa o Theta Healing. Você está doente, você usa o Theta Healing. Você está triste, você usa o Theta Healing. Né? Você viu um filme, aquele negócio te deixou estranho, você usa o Theta Healing para ver por que você está ficando estranho. Qual foi o link dessa situação que você está vivendo? Você quer mudar o seu trabalho, você vai ver, tipo, com Theta Healing. Você não consegue se relacionar com aquela pessoa da sua família, você vai trabalhar as crenças dentro de você para que você não fique mais incomodado com aquela pessoa. Mas então, né? Sandra... Então, tudo que acontece externo, que te impacta, você tem como trabalhar com você. Mas dentro dessa... Peraí, quem que tá falando? Dúvida. Dentro dessa experiência que a gente fez, como é que a gente sabe se a gente chegou dentro da dimensão teta, né? Foi a pergunta que eu fiz. Porque eu acho que isso é um começo de tudo, né? E provavelmente isso também deve ser um exercício para chegar, né? Na verdade, assim, essa prática que a gente aprendeu, ela foi testada com eletroencefalograma, né? E as pessoas que fazem dessa forma, elas acessam essa frequência. Tá? Então, seguindo desse jeito. E é o único jeito? Com certeza não. Mas esse foi testado com eletroencefalograma, que todo mundo que fazia nesse passo a passo acessava essa frequência. Claro que quando a gente fala acessar a frequência de onda teta, a gente está falando que a maior parte do nosso cérebro está em teta. E a maior parte pode ser 51% ou pode ser 100%. Então, nesse sentido, tem horas que você pode se sentir mais ou menos. Mas para você se beneficiar da técnica, a maior parte do seu cérebro estando em teta, você já consegue se beneficiar. E a partir desse acesso da onda teta, então você vai fazer as leituras intuitivas, né? Aí você vai aprender no curso como direcionar a energia para cada uma dessas coisas que você quer fazer, né? Então, isso é muito neurociência. Hã? Isso é muito neurociência, né? Tem a ver com a neurociência. O Theta Healing ele vai transitando, né, por várias técnicas, por vários conhecimentos, né? Meditação também, dependendo da meditação, a mindfulness especificamente leva a teta. Parece que a transcendental trabalha em alfa. E o mindfulness, né, com um bom praticante, ele entra em teta. A ideia. Estou tentando também... achar aqui. Achei bate-papo. Peraí, agora eu consegui chegar no bate-papo, gente. Peraí. A Ângela falou que teve um pouco de dor de cabeça, que não é comum. Então, Ângela, às vezes o fato da energia dela estar transitando, porque ela vai subindo, pode ser que tenha em algum dos chakras que tinha algum bloqueio, acontece com algumas pessoas numa primeira vez de dar uma dorzinha de cabeça, mas aí depois quando continua fazendo, não tem mais, tá? Legal. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Se não existe uma oração em si, de onde que a Ivete tirou aquela especificamente? Porque ela tem muita energia, né? Então ela coloca aquela energia. Então, porque ela misturou algumas coisas da técnica ali naquela que ela fez, entendeu? Entendi. Foi ela criou basicamente isso que ela fez. Entendi. Porque ela pegou uma parte de uma coisa, misturou com outra. Eu estou tentando lembrar o que ela fez, né? Ela fala do Divino Criador, ela traz energia do Divino Criador. Deve ser, quer dizer, você deve saber bem o que é. Ela misturou algumas coisas e colocou isso como oração, né? Uhum. Achei interessante, agora não sabia disso, não. Sim, porque vem uma força, dá para sentir, né? Porque ela tá trazendo aquele em teta, né? Então você sente, né? E ela tem uma energia, né? Ela já é uma pessoa que tem essa energia, ela é bem aterrada, né? Então, quando ela traz alguma coisa assim, ela tem uma potência. Né? Sandra, você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo. Uhum. Tá. Uhum. Legal. Gente, se vocês quiserem saber mais, né? Eu tenho um Instagram que é Sandra Chander, né? Igual tá aqui no meu nome. Eu coloco tudo no vídeo. Eu coloco tudo no vídeo, gente. Tá. Não se preocupem que a hora que eu subo o vídeo, todas as informações de contato da Sandra vão estar lá.
tá? Tá. Se você quiser colocar aqui E também, aí, Sandrinha, no chat, pode colocar. deixa eu achar. E, Porque aí, se vocês Cris, quiserem, né, você sobe em que ou a vídeo? gente... Você sobe em que plataforma? Ah, eu subo no YouTube. Mas para quem eu já vejo que se interessa, depois eu mando. Eu mesma mando Tá os bom, dados dela. obrigada. Né, eu coloquei o site já aqui, né? Olha lá, já, a Ângela tá falando que já passou, inclusive, tá vendo? Acho que era bem isso mesmo, tá, Ângela? Então, para quem quiser saber mais ou agendar atendimento, né? Quer trabalhar uma coisa específica, que pode ser qualquer coisa da vida, que queira melhorar, ou transformar, ou trazer para a vida que você não tem hoje, qualquer aspecto, né? Dentro algumas coisas eu falei durante a nossa conversa, ou para quem se interessar em aprender para se aplicar também, que é bem legal, né? E aí eu vou, então, a pedido da Ana, né, trazer uma oração para a gente terminar. E antes disso, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Primeiro, agradecer de novo a Ana pelo convite, Eu que né, que foi muito agradeço, gostoso Helena. conversar sobre isso. E agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente, né, experienciando e compartilhando esse momento. A gente que agradece. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Fonte criadora de tudo que é. Nos abençoe do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Traga essa energia de sabedoria divina, de amor divino, de acolhimento, de saúde divina, para que a gente caminhe nessa terra, ancorando essa luz, contribuindo nesse processo evolutivo do planeta com amorosidade, leveza e alegria. Arro. Gostei do toquezinho xamânico no Gratidão, final. Então, a gente sempre traz esse arroz, porque, na verdade, o marido da Havaiana, ele foi iniciado na tradição dos índios norte-americanos, né? E ela, inclusive, traz também, né, esse arroz, que é eu concordo, né? É o significado desse arroz, né? Eu não sabia também E disso. para mim também é uma coisa que eu tenho carinho também, né? É. Esse conhecimento dos índios norte-americanos, dos maias, e, né, dos tibetanos, e todos esses conhecimentos É ancestrais aí verdade. que ajudam a gente, né? A Sandra também navega um pouco pelos tibetanos. Agora, essencialmente, também uma coisa que eu queria falar sobre você é onde você faz as lives. Para quem quiser te seguir. Então, no meu Instagram, que é Sandra Chander também, né? Então, vou colocar aqui também, né? Tem o Insta e a fanpage, que é os dois também, Sandra Chander. É tudo Sandra Chander, gente. É bem facinho, que é o meu nome. Tanto o Instagram, como, coloquei aqui no bate-papo, como a fanpage, que aí vocês podem, né, a gente pode ficar mais próximo, às vezes ver uma live ou algum outro conteúdo. Qual que é o horário que você costuma fazer? A maior parte delas é às 9h09 da manhã. Ok, vamos lá. Simbologia pouco é bobagem. Então, gente, também tem isso. E aí a gente vai, eu acho que a próxima vai ser na quinta-feira, gente, 9h09. Ok. Sandrinha, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, né? Duda, deixa eu ver sua carinha um pouco. Você nem tá Tô mais de aí? pijama. Não, tô aqui, eu tô de pijama. Eu não vi, então, às vezes tinha gente que falava e Saudade aparecia, você. eu falava, gente, mas eu não tô vendo essa pessoa. Não, porque você sabe que é uma delícia, Obrigada, né? você. Que Agora tá vendo. assim, o negócio de internet que é delicioso é que a gente vê quem a gente não vê faz tempo, daí entra amigo de Londres, entra amiga de São Francisco, sabe? É uma coisa deliciosa isso, essa conexão que a gente consegue fazer. Sim. Muito obrigada, gente. Então, até a próxima quarta-feira. Temos um médico falando das pandemias por trás da pandemia. Vai ser bacana também. Até Muito mais. obrigada. Beijo. É. Tchau. Tchau, tchau.